Olá, queridos. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um tema, mais um dia de estudos da Palavra de Deus. Essa série, Ele Está Voltando, tem sido muito especial, tenho certeza para você, para mim tem sido, pelo menos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado muito forte aos nossos corações. E que bom a gente tendo mais esse momento, né, essa oportunidade para se encontrar de novo, apesar do distanciamento social em que nós estamos vivendo, né? Bom, como já foi dito, o tema de hoje sobre as três mensagens angélicas, ou a mensagem dos três anjos de Apocalipse, capítulo 14. Por que exatamente esse tema é tão importante para nós separarmos um dia inteiro, um culto inteiro, só para falarmos dele? É porque esse tema, essas mensagens, foram as mensagens que Deus deixou para que a sua igreja pregasse nos últimos dias dessa terra. Nos últimos momentos da história da humanidade, Deus deixou essas mensagens como a principal palavra a ser transmitida pela sua igreja para outras pessoas. E é por isso que é tão importante nós estudarmos cada uma delas. E antes de mais nada, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para a gente fazer uma rápida oração, para que o Espírito Santo possa estar conosco, nos auxiliando, nos dando entendimento e sabedoria para compreender nesse momento. Oremos. Santo Deus e amantíssimo Pai, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E nós rogamos nesse momento o Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente, nos dando compreensão da Tua Palavra. E que assim possamos sair daqui, Senhor Deus, com o coração fortalecido, cheio de esperança e também de aprendizado para compartilharmos com outras pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14. E a gente vai então dar uma lida nessas três mensagens, né? As mensagens dos três anjos que Deus deixou para o seu povo, então, nesses últimos dias, pregar para todo mundo. Na Apocalipse 14, nós temos, a partir do verso 6 e verso 7, a mensagem do primeiro anjo. E diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E aí encerra a mensagem do primeiro anjo. E vem então o segundo anjo e diz assim, em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, e o versículo 8. E por fim nós temos a terceira mensagem, a mensagem do terceiro anjo, que diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, versos 9 ao verso 11. Essas são as três mensagens que Deus deixou para a sua igreja pregar. Mas nós precisamos entender um pouquinho melhor o que cada uma delas significa, é o que nós vamos fazer nessa noite. E também um rápido histórico sobre o cumprimento dessas mensagens ao longo dos últimos anos, dos últimos eventos dessa terra. Eu quero convidar você a refletir primeiro na história de um homem aí do século XIX, do início do século XIX, chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller era um homem piedoso, um homem nobre entre os seus companheiros, se destacava na sociedade, mas por 12 anos da sua vida, desde a sua juventude, quando ele se associou com algumas amizades, né, que não fizeram bem para ele, por 12 anos da sua vida ele se tornou um deísta. O deísmo é aquele que crê na existência de um Deus, mas é aquele Deus, como se diz, relojoeiro, que deu a corda no mundo e deixou rolando sozinho, que não se importa com a humanidade, que não se interessa, que não cuida. Ele apenas criou tudo, mas deixou funcionando e se mandou. Essa, basicamente, de forma bem simplista, né, é a mensagem
a mensagem deísta, ao qual Guilherme Miller então aderiu durante 12 anos de sua vida. Mas isso não preenchia a expectativa, o vazio que ele tinha no fundo do coração. Foi então somente aos 34 anos de sua vida em que ele começou então a refletir um pouco mais profundamente sobre a palavra de Deus. E ao refletir sobre a palavra de Deus, eu quero compartilhar para você o que ele concluiu, o que ele disse, né? Num livro chamado Memórias de Guilherme Miller, escrito por S. Bliss, e que foi também mencionado por Ellen White no seu livro Cristo em seu Santuário. Guilherme Miller disse o seguinte: vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador, como eu necessitava, e fiquei perplexo por ver como um livro, que segundo ele, né, não era inspirado, desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000, e as Escrituras que antes eram obscuras e contraditórias tornaram-se agora a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. E ele diz mais: achei que o Senhor Deus é uma rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia tornou-se então o meu estudo principal, e posso em verdade dizer, pesquisava com grande deleite. Vi que a metade nunca se me havia dito. Admirava-me de que não tivesse apercebido antes de sua beleza e glória, e maravilhava-me de que já a pudesse haver rejeitado. Tudo que o coração poderia desejar encontrei revelado, como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdi todo o gosto para outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. E Guilherme Miller realmente levou muito a sério o estudo da Bíblia, depois então que ele teve esse encontro com Deus. Ele decidiu então estudar as Escrituras, e por 2 anos da sua vida, ele dedicou todos os seus dias para então entender o que as Escrituras falavam sobre Deus. E ele não passava adiante em um versículo bíblico sem que ele pudesse ter concluído tudo sobre o verso anterior. E nesses estudos ele se deparou com passagens muito interessantes, como a de Daniel 8,14, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E Guilherme Miller começou a estudar essa profecia, e ele estudou bastante. E ele então concluiu, né, durante esses 2 anos de estudo, que essa profecia que falava sobre a purificação de um santuário referia-se à volta de Cristo, que viria para purificar o santuário, que, como ele entendia, e a maioria dos cristãos daquela época, se referia à Terra, né, ao planeta Terra, sendo o santuário de Deus. As pessoas acreditavam nisso naquela época. E quando ele então estuda essa profecia e descobre que no final dos 2.300 dias, Cristo viria para purificar o santuário, ele imaginou: só pode ser a volta de Jesus. Se ele vem para purificar a terra, como ele imaginava ser o santuário, só pode ser a volta de Jesus. Então ele se dedicou a estudar o ponto de partida e o final dessa profecia, dos 2.300 dias de Daniel. E ele então, ao pesquisar, usando-se ali dos princípios de interpretação profética que os protestantes já utilizavam, que nomes da ciência como Isaac Newton, que também escreveu muito sobre profecias, também usava o princípio de interpretação dia-ano, em que um dia na profecia representa um ano literal. Ele então descobriu que, a partir do ponto inicial da profecia, 2.300 anos depois, Jesus viria à Terra. E ele descobriu na história o ponto de partida, na Bíblia, na história, o ponto de partida da profecia, o ano 457 a.C., quando então foi promulgada uma ordem para restaurar a cidade de Jerusalém e o templo, e exatamente como aconteceu e como está relatado no livro de Esdras. Por fim, ele fez as contas e imaginou que Jesus voltaria então lá no ano de 1843, né? Fez as continhas, e as contas dele faziam muito sentido. Mas, como eu disse, Guilherme Miller era muito piedoso, e embora ele tivesse muito convicto do que ele tinha acabado de descobrir, ele ficou com medo de compartilhar aquilo com seus irmãos. E ele se dedicou, então, durante 5 anos da sua vida, a revisar todos os seus estudos, todos os seus cálculos sobre essa profecia.
O nosso objetivo aqui não é se deter no cálculo da profecia, mas se você tirar um tempo depois para estudar com os adventistas, você vai entender muito bem o cumprimento dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, que então o Guilherme Miller achava que seria a volta de Jesus. E ele passou 5 anos revisando todos os seus estudos. Ele tinha chegado à conclusão de que Jesus voltaria no ano de 1818. Então, agora no ano de 1823, ele então finalmente terminou a sua revisão e disse: não, realmente o que eu descobri é verdade. Jesus vai voltar daqui a cerca de 20 e alguns anos. Agora imagina você ter chegado à conclusão de que Jesus voltaria aí nos seus dias. Para Guilherme Miller isso foi incrível, foi maravilhoso demais. E então agora a gente imagina que ele começou a pregar, mas ele não começou a pregar ainda. Levaram ainda 9 anos para que Guilherme Miller então decidisse pregar. E ainda foi meio que aos empurrões, mas ele finalmente começou a pregar. Quando Guilherme Miller abre a boca e começa a pregar anunciando que Jesus voltava dentro de poucos anos, isso ele começou a pregar lá em 1831, quando Guilherme Miller abriu a boca e começou a anunciar que Jesus voltaria, começou a pregar em 1831 que Jesus voltaria em alguns poucos anos, essa mensagem começou a impactar as pessoas ao seu redor. E muitas outras pessoas foram ouvindo, crendo, aderindo e pregando também. E isso começou a se tornar um clamor muito forte. Jesus logo vai voltar, Jesus logo vai voltar. E esse clamor foi crescendo, crescendo, saindo das pequenas vilas, chegando nas grandes cidades ali dos Estados Unidos, na América do Norte. E mais pessoas foram se unindo, pregadores e pessoas simples, estudados ou leigos, foram crendo e se unindo, até que isso se tornou um grande clamor. E as pessoas pregavam: Jesus voltará em breve. Temam a ele, porque chegou a hora dele julgar a terra. Vocês precisam se arrepender, Jesus vai voltar. E isso se tornou um grande clamor. Nós adventistas cremos que Ellen White foi uma profetisa inspirada por Deus, não para trazer novos assuntos que a Bíblia já não tenha trazido, mas apenas para levar a nossa mente de volta à palavra de Deus. E comentando um pouco sobre essa mensagem, ela disse o seguinte: vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. A mensagem, ela foi pregada com muita força. E vou falar uma coisa aqui que talvez muitos adventistas não sabiam ainda. A gente sempre ouve falar que eles se decepcionaram muito no ano de 1844, no dia 22 de outubro, porque eles criam que Jesus voltaria, mas Jesus não veio. Mas muitos não sabem que antes disso houve um pequeno desapontamento. É por isso que o dia 22 de outubro de 1844 ficou conhecido como o Grande Desapontamento, porque antes dessa data houve um pequeno desapontamento. E Ellen White deixa muito claro que a mensagem do primeiro anjo, aquela que a gente leu, que anunciava que chegaria o juízo, aquele grande clamor em alta voz, ele foi dado desde 1831 até 18 de abril de 1844. E Deus estava por trás da proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. Ministros se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos, e alguns renunciaram seu orgulho e deixaram seus salários e igrejas para sair de um lugar para o outro, a fim de apregoar a mensagem. Olha só que coisa. Muita gente creu, muita gente pregou, e essa mensagem foi dada em toda aquela região. A América do Norte foi impactada com essa mensagem, mesmo que ela fosse impopular. Mas infelizmente, eles sofreram um pequeno desapontamento, porque Jesus não voltou.
Aqui diz, antes de passar à frente, que milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller e servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamar a mensagem. Semelhantes a João, o precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Eles pregaram para despertar as igrejas, para despertar o povo mesmo, pregaram com poder. O Espírito Santo estava por trás dessa proclamação e houve um grande reavivamento nesse período. Mas a gente sabe o que aconteceu. Eles se desapontaram, como eu já disse para vocês. E no verão de 1844, houve ali uma pequena apostasia, não tão grande quanto o desapontamento de outubro, 22 de outubro de 1844, mas houve ali uma certa apostasia e alguns se afastaram dessa mensagem, alguns rejeitaram essa mensagem e com isso as igrejas que antes haviam sido grandes apoiadoras, igrejas protestantes da época, da região, que haviam sido grandes apoiadoras dessa mensagem, quando viram esse primeiro pequeno desapontamento acontecer, começaram então a expulsar os seus membros. Olha, vocês estão acreditando nessas besteiras aí, isso não é verdade, esqueçam isso aí, e se vocês não esquecerem, vocês vão ser desligados do nosso corpo de membros. Isso aconteceu com muitas pessoas. E agora, como então poderia a segunda mensagem angélica ser pregada, sendo que o povo estava ali tão enfraquecido após esse pequeno desapontamento? É aí que entra em cena um homem chamado Samuel Snow. Samuel Snow fez então uma revisão dos estudos de Guilherme Miller, um estudo mais apurado, estudando ali então o santuário terrestre em comparação com a profecia de Daniel, e ele então finalmente chegou à conclusão acertada de que o período profético dos 2.300 anos não terminaria no verão de 1844, mas no outono de 1844, lá no dia 22 de outubro de 1844, que era o dia da expiação, fazendo a relação do calendário hebraico, né, com o calendário que eles usavam na época, lá em 1844. E então, aquele povo ali que estava desanimado ganhou um novo ânimo. Deus, então, suscitou neles um novo ânimo e deu força para eles pregarem essa mensagem, a mensagem do segundo anjo. Olha o que diz Ellen White no Grande Conflito. Antes eu tinha lido Primeiros Escritos. Olha o que Ellen White diz no livro Grande Conflito. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. Olha só, a mensagem do segundo anjo foi primeiramente pregada no verão de 1844. Exatamente o que eu falei há pouco. Essa mensagem começou a ser pregada no verão de 1844, depois do primeiro pequeno desapontamento. As pessoas estavam ali desanimadas, enfraquecidas e tal. E essa mensagem que dizia caiu a grande Babilônia, ou seja, através da verdade sendo pregada, os erros de Babilônia, a confusão religiosa que havia no mundo deveria ser então dispersada, destruída pela pregação da verdade, estava sem forças para acontecer. Mas então Deus enviou ajuda. Olha o que diz então aqui no livro Primeiros Escritos, página 238, parágrafo 1 e 2. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando, eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus 25:6. Olha o que Ellen White diz agora. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes dedicados e os constrangeram a levantar o clamor. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Olha só o que está dizendo aqui. O clamor da meia-noite, então, foi esse poder que veio sobre os adventistas, os mileritas, desanimados após o primeiro pequeno desapontamento. Esse poder que veio sobre eles e deu força para que eles pregassem com poder a segunda mensagem é chamado de o clamor da meia-noite. E aí sim,
Nesse período do verão ao outono de 1844, o millerismo, que antes era um pouco mais desconhecido, ganhou notoriedade. A mensagem foi dada com força a toda aquela região e foi atingir até lugares além dos Estados Unidos, da América do Norte também. Atingiu lugares até como a Europa e outros continentes. Então, essa mensagem enfraquecida, o povo de Deus estava enfraquecido, veio o clamor da meia-noite, e então eles tiveram poder para proclamar a mensagem do segundo anjo. E o que aconteceu depois disso, todos nós sabemos. Em 22 de outubro de 1844, todos estavam esperando, mas Jesus não voltou. Jesus não voltou. A gente já teve um estudo sobre juízo e santuário. Você sabe que Jesus não voltou porque nesse período a purificação de santuário que haveria de acontecer não era do santuário terrestre, porque isso nem mais existia. O último santuário tinha sido destruído no ano 70 lá em Jerusalém. Mas a purificação do santuário celeste que está lá no céu. Você já estudou isso, não vou me deter muito aqui. Mas enfim, agora como dar a mensagem do terceiro anjo? Se agora então o povo desanimou, enfraqueceu, e aí sim, nesse período houve uma grande apostasia. Nesse momento nós ainda não tínhamos igreja adventista, mas a partir desse momento, alguns sinceros filhos de Deus, que criam realmente que os estudos de Miller, de Samuel Snow, estavam corretos quanto à data da profecia, do cumprimento da profecia, passaram então a investigar as escrituras para saber o que tinha dado errado. E eles então obtiveram nova luz, nova compreensão de que a data profética estava correta, mas os eventos que eles estavam esperando é que estavam equivocados. Mas no meio de tanta apostasia, tanta gente se afastando, não querendo mais saber de Deus, as igrejas cada dia mais opositoras a essa mensagem, como agora dar a terceira mensagem angélica? Tão enfraquecidos. E de lá para cá, a missão continua a mesma. Nós, como adventistas, como filhos de Deus, que aceitamos o evangelho, agora temos a missão de pregar as mensagens angélicas, sendo também esse o nosso dever pregar, a terceira mensagem. Como é que a gente vai dar agora a mensagem, a força que ela precisa para alcançar o mundo inteiro? Muitas pessoas se perguntam, mas como é que, às vezes sendo poucos, como é que os adventistas vão conseguir pregar essa mensagem ao mundo todo? Nós temos aqui no Brasil a Novo Tempo e tal, mas o que ela é diante do mundo inteiro? Mas eu quero dizer para você que a obra de Deus ela não precisa de meios humanos para acontecer, porque a obra é dele. Ele vai providenciar tudo. E é aí que entra em cena o que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, do verso do 1 ao 5. Como dar essa mensagem ao mundo se agora, então, o povo se acha desanimado, enfraquecido? E que mensagem seria essa, né? Antes de eu compartilhar como dar essa mensagem, eu quero compartilhar com você que mensagem é essa que nós temos que dar. Muita gente não sabe, mas a mensagem do terceiro anjo, ela tem 4 pilares principais. A primeira delas, o primeiro pilar é os 10 mandamentos. Olha o que está escrito aqui em Vida e Ensinos, página 86 e 87. Quando foram postos os fundamentos da terra, também foi posto o fundamento do sábado. Foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais teria havido um incrédulo nem ateu. A observância do sábado teria preservado da idolatria o mundo. Foi mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 9 a 14, representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos olhos. E em resposta a esta advertência, muitos abraçariam o sábado do Senhor. Então, um dos pilares, e talvez o principal, da mensagem do terceiro anjo é a guarda dos 10 mandamentos. A lei de Deus continua em vigor, embora muita gente pregue o contrário. Esse é um dos pilares da mensagem do terceiro anjo. Lembra que a mensagem do terceiro anjo diz: se alguém adora a besta e recebe a marca, né, na fronte ou na mão, esse também sofrerá dos flagelos de Deus. Lembra dessa mensagem? Então, ela tem ligação direta com os 10 mandamentos. E você vai ver num estudo posterior que vai falar sobre o assunto. Mas outro pilar que faz parte da mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé.
Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Que mais? Um terceiro pilar dessa mensagem, a reforma de saúde. A reforma de saúde, foi me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo. E com ela está tão intimamente relacionada como são o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Então, a reforma de saúde é o terceiro pilar da mensagem do terceiro anjo. E quando eu estou falando de reforma de saúde aqui, eu não estou falando só de deixar de comer carne, não. Tem muita gente por aí pregando que se não deixou de comer carne, se não está cumprindo a mensagem do terceiro anjo. Na verdade, não é isso. Reforma de saúde é algo bem mais amplo e tem a ver com o uso sábio dos 8 remédios naturais que Deus deixou para nós. Tem curiosidade de saber sobre isso? Deixa no comentário aí que depois a gente vai mostrar para você quais são os 8 remédios naturais que Deus deixou para nós. Então, isso é a reforma de saúde, não apenas o aspecto carne, né? O quarto pilar da mensagem do terceiro anjo é o ministério de Cristo no santuário celestial. Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada à mente dos crentes. A terceira mensagem angélica devia ser dada à mente dos crentes, ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Então faz parte da terceira mensagem angélica levar a mente das pessoas a entender que Cristo está hoje lá no santuário celestial, fazendo o papel de sacerdote, intercedendo pelos nossos pecados, e de sumo sacerdote, julgando as ações e obras de cada um que um dia aceitou a Jesus como seu Salvador. Para que então, finalmente, quando ele venha, como a gente já estudou lá no segundo dia, ele possa então trazer a recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Então, esses são os 4 pilares da mensagem angélica. Mas como que a gente vai pregar isso se parece que estamos hoje tão enfraquecidos, tão dormentes, tão sem força para fazer isso? É aí que entra Apocalipse 18. Do verso 1 ao 5, diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4 diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. Apocalipse 18, 1 a 5. Percebe que no verso 1, o texto fala de um anjo descendo com grande autoridade e a terra se ilumina com a sua glória. E olha só a mensagem que esse anjo traz no verso 2. Caiu, caiu a grande Babilônia. Você percebe a semelhança que existe entre a mensagem que esse quarto anjo traz e a segunda mensagem angélica? Ela dizia exatamente a mesma coisa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Só que dessa vez, esse povo enfraquecido, que agora não tem como pregar, ele receberá um auxílio muito especial, que a gente estudou ontem, que dará poder à pregação da última mensagem de advertência ao mundo. Esse poder, como nós estudamos ontem, é a descida, o derramamento do Espírito Santo, ou como a gente conhece, a chuva serôdia, sobre os fiéis filhos de Deus, dando poder a eles para pregar o Evangelho. Como já foi dito, a chuva serôdia não vem para converter corações. Você não deve esperar que a chuva serôdia venha para que você possa, então, despertar para a pregação do Evangelho. Pelo contrário, a chuva serôdia vem somente para capacitar aqueles que já estão se preparando para recebê-la, para que eles possam dar a mensagem a todo mundo. E olha o que Ellen White comenta a respeito desse assunto, aqui na citação que está lá em História da Redenção, página 399. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844.
A obra deste anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. Olha só que interessante. Lembram que lá atrás o povo de Deus, após o primeiro pequeno desapontamento, depois de pregarem a primeira mensagem, eles estavam desanimados. E agora então vem o clamor da meia-noite e dá poder para eles pregarem a segunda mensagem angélica? Pois agora, nos últimos dias, embora o povo de Deus esteja enfraquecido para dar a terceira mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo a todo mundo, embora o povo de Deus esteja enfraquecido, Deus enviará a chuva serôdia. E o Espírito Santo capacitará e dará poder aos filhos de Deus para pregarem essa mensagem em um alto clamor que atingirá toda a terra, para que todos tenham a oportunidade de escolher se posicionar ao lado de Deus ou contrário a Deus. Olha o que diz mais ainda na página 399, parágrafo 3. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda parte. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, 4 e 5. Olha agora. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Então veja que interessante é aprender. Nós falamos muito sobre pregar as três mensagens angélicas. E é verdade, essa é a nossa missão. Mas, historicamente, a primeira mensagem já foi dada e a segunda também. E o nosso dever hoje é pregar a terceira mensagem. E a terceira mensagem só conseguiremos dar com a ajuda da chuva serôdia, do Espírito Santo, vindo sobre os filhos de Deus, capacitando-nos a falar em alta voz, em um alto clamor. É isso que é o alto clamor. A grande pergunta que eu tenho para fazer é: será que hoje nós estamos nos preparando para receber esse poder? Será que hoje, como anda a nossa vida, estaremos preparados naquele dia ou será que estaremos despreparados? Lembra de Guilherme Miller, que eu mencionei lá no início? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Na primeira conferência que ele fez, quando ele decidiu começar a pregar, 13 famílias inteiras se converteram pelo poder do Espírito Santo, atuando através de Guilherme Miller. Quando a chuva serôdia for derramada e nós pregarmos em um alto clamor, obras muito maiores do que as que foram vistas lá no início da igreja cristã, realizadas pelos discípulos no Pentecostes, serão realizadas pelos filhos de Deus nos últimos dias. A grande pergunta é: você não quer fazer parte dessas pessoas que estarão preparadas para receber esse poder? Hoje o convite de Deus para o mundo é: retirai-vos de Babilônia, retirai-vos dela, povo meu. Deus tem filhos sinceros seus em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Mas um dia o convite será feito a elas para que deixem os enganos que são ensinados em algumas igrejas e se unam ao povo de Deus que professa toda a verdade bíblica. E então será dado em alto clamor a seguinte mensagem: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você está pronto para dar essa mensagem? Sabe o que acontece após essa mensagem ser dada e após cada um fazer a sua escolha? O nosso Senhor Jesus, que a gente tanto espera, voltará em glória para buscar a cada um de seus filhos. A salvação está disponível a todos. Ela não está restrita aos adventistas do sétimo dia, embora a eles tenha sido confiada a missão de pregar essas três mensagens. Mas a salvação está disponível a todo ser humano, independente de onde tenha nascido ou que religião professe hoje no momento. Está disponível a todos. E o nosso dever é ir até cada um deles, com os meios que tivermos, para pregar a palavra de Deus, para que eles aceitem Jesus e possam finalmente, junto conosco, com fé em Deus, um dia estarmos todos reunidos, de pé, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Esse é o meu desejo.
E eu espero que seja o seu também. Não deixe mais para amanhã. Hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de começar uma vida nova ao lado de Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus, hoje é o dia de se entregar. Se você já se entregou, hoje é o dia de renovar a sua vida com Ele e retirar da sua vida tudo que pertence à Babilônia. E qual será a sua resposta? Eu quero que você ore comigo nesse momento e que o Espírito Santo lhe ajude a tomar a melhor decisão. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra falando aos nossos ouvidos nessa noite. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos dê forças para pregar essa mensagem, para pregar esse evangelho eterno a todo mundo. Queremos que o Senhor nos dê forças, Pai, para irmos aos nossos amigos, irmãos, que ainda não ouviram essa verdade e falar para eles. E que o Senhor dê forças, Pai, a todos aqueles que estão ouvindo e precisam tomar uma decisão, para que eles tenham o poder do Espírito Santo do seu lado, nesse momento, para tomar uma decisão ao teu lado. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e a mim também. Amém.